Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que bom estarmos aqui rezando, tendo essa experiência com Deus diariamente, aqui na TV Capital e na Rádio Luz da Vida, essa oportunidade de viver a palavra. Portanto, vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos apresentar a Jesus, pelas mãos de nossa Mãe Maria Santíssima, todo o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, todos os nossos desejos, nossos planos, projetos. Com o Senhor, com Jesus caminhando conosco, é muito melhor, é muito mais fácil. Vamos então pedir a Jesus, pelas mãos de Maria, que abra as portas para que as suas bênçãos sejam derramadas sobre nós. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora juntos fazer o nosso ato de contrição. Senhor Jesus, que por vossa ressurreição fortalecestes a fé dos discípulos e os enviastes ao mundo para anunciar o Evangelho. Fazei-nos fiéis mensageiros da vossa palavra, na união, na fé e na caridade. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça da certeza de que temos uma mãe que estende a mão para nos acolher. Hoje, nós recorremos à Mãe de Deus em nossas necessidades para que suportemos nossas dificuldades e enfermidades, que ela ampare e inspire nossos pensamentos e nos ajude a ter mãos generosas para edificar a nossa vida, a vida da nossa família e da comunidade. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de viver a santidade e alcançar a perfeição. Agora, para ouvir a palavra de Deus e para que a palavra de Deus nos conduza com autoridade e poder, realmente gerando frutos 100 por 1, vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora nós recebemos, aqui no programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior, o Eliandre Fernandes. Ele vai pregar sobre a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Eliandre, que Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, amados irmãos. É com muito amor e alegria, sob as bênçãos de Deus e intercessão de Maria, que eu, Eliandre Fernandes, Francisco Júnior e você aí, do outro lado da telinha, fomos convidados por Deus para partilhar o Evangelho de São João. Está aqui hoje no capítulo 13, versículo 16 ao 20. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de todos vós, pois conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados, nós somos convidados a ser sal e luz, a ser semeadores de céu aqui na terra. Nós somos convidados, como diria Paulo, sedes imitadores de Cristo,
Nós somos convidados a imitar a Cristo. Nós somos convidados a ser embaixadores de Cristo. Quando você foi batizado, você recebeu a unção de rei, sacerdote e profeta. Você tem essa unção. Deus te capacitou. Cristo te municiou com o Evangelho, como alimento da alma, pois Ele é o pão da vida. E Ele nos deu um presente maravilhoso, que é o Paráclito, que é o Espírito Santo, que nos capacita com os dons necessários para sermos melhores todos os dias. E para isso que nós somos o mensageiro. E quando alguém te recebe, recebe a Cristo. E quando alguém recebe a Cristo, recebe aquele que o enviou, que é o próprio Deus. Nós somos convidados a ser esse embaixador de Cristo. Cristo ainda diz: se compreenderes isto, você será feliz. Mas devemos sempre lembrar que Ele é o maior. Ele é o nome sobre todo nome. Muitas vezes nós achamos que somos os donos do mundo. Não, quero te lembrar, nós somos filhos do dono. Quantas e quantas vezes nós vemos famílias sendo destruídas, famílias sendo esfaceladas, porque não existe uma hierarquia, não existe uma ordem, onde os filhos muitas vezes até batem nos pais, agridem os pais. E assim também acontece conosco. Muitas vezes nós agredimos a Jesus, nós agredimos a Deus, porque nós nos achamos melhores do que o Deus, o nosso papai, nosso Criador. Quantas e quantas vezes você já ouviu uma pessoa dizer: eu não pedi para nascer. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, ninguém pediu para nascer. Porque quem não existe, como é que vai pedir alguma coisa? Você foi criado, você foi escolhido por Deus para ser feliz. Você foi escolhido por Deus para ser canal de graça. Você foi escolhido por Deus para ser o tempero gostoso da sua casa, ser o tempero da sua família. Tanto eu quanto você nascemos para sermos felizes, porém cada um tem que cumprir o seu papel, segundo a ordem, segundo a hierarquia: pai, filho, e não filho, pai. Quem está em cima é Deus, e nós estamos aqui embaixo, humildemente. Olhamos para Ele e pedimos, e não ordenamos. Existem muitas igrejas que querem um Deus supermercado, onde o que eu ordeno, Ele me dá. Não é assim que funciona. Por isso que o mundo está dessa forma. Tenhamos consciência que quem é maior é aquele que nos criou. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Cumpramos a palavra que Ele nos ensinou. Amamos até mesmo aquele que não nos ama. Feche seus olhos por um instante e clame: Jesus, faça do meu coração manso e humilde como o teu, pois só assim terei a salvação. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo para levar a imagem e a pessoa de Jesus. Nós não somos maiores que eles, nós somos os servos. Mas essa experiência nos engrandece, nos torna verdadeiros cristãos. E é essa a experiência que buscamos. Eu aproveito para renovar o convite para que você participe conosco, que você sugira histórias de fé, que você faça perguntas, nos ajude a fazer o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior ter a sua forma, ter o seu jeito e ser ainda mais útil, até para você poder levá-lo até os seus irmãos e amigos, para que a palavra de Deus chegue mais longe. Vamos agora responder a pergunta de hoje no momento Edificando sobre a Rocha. E no momento Edificando sobre a Rocha de hoje, nós acolhemos a pergunta da dona Nair, do setor Bueno. E a dona Nair pergunta o seguinte: Francisco Júnior, por que o livro dos Salmos é chamado coração do Antigo Testamento? Dona Nair, os Salmos são chamados coração
do Antigo Testamento, porque eles são o grande resumo de todos os temas dessa parte da Bíblia. Neles podemos ver como a história, a profecia, os profetas, a sabedoria, a lei, penetram a vida do povo penetrava a vida do povo e se transformaram em oração viva, refletindo todo tipo de situação. Nós podemos dizer também que os salmos são orações que expressam a experiência dos homens como um Deus. É um Deus que desce até o homem para com ele construir a história e o homem descobrir que tem um Deus que caminha ao seu lado. Eu indico a leitura do Salmo 94, por exemplo, que muito nos ajuda a compreender melhor a grandeza de Deus em nossa vida. O Salmo, ele é uma oração que aproxima Deus do povo. O Salmo talvez seja a primeira vez que o povo de Deus, ainda mais no Antigo Testamento, que tinha uma distância muito grande de Deus, um medo de Deus, se sentiu mais à vontade para falar das coisas do dia a dia, para falar dos momentos que se sentia perseguido, para falar em cada situação. E ele nos ensina, até hoje, como a palavra é viva, o salmo que foi cantado, que foi rezado tanto tempo atrás, ainda hoje é atual e ainda comunica o coração humano. Mas você pode entender um pouco mais buscando o livro Conheça a Bíblia, do autor Ivo Storniolo, na página 90. Rezemos agora com Nossa Senhora da Luz. Ó Senhora da Luz, cobre-nos com teu manto, pois vós sois a luz que nos guia pelas trevas, e pela vossa imensa bondade dai-nos força e alento para seguir a vida que nos leva até o vosso Filho Jesus. Amém. Rezemos, porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje conta de uma criança que gostava muito de ficar brincando aos pés da sua mãe quando ela estava bordando. Acontece que certa vez, ela sentada aos pés, olhou para cima e perguntou para a mãe o que ela estava fazendo. E ela disse: estou bordando, meu filho. Mas mamãe, que coisa estranha, eu não estou conseguindo entender nada que a senhora está fazendo. A mãe riu e disse para ele ir brincar, esperar um pouco, que depois de algum tempo voltasse para ela mostrar o que ela fazia. Porque está tudo tão confuso, mãe, as cores esquisitas, tudo tão bagunçado, não vai ficar bonito isso que a senhora está fazendo. Vai brincar, meu filho, depois você volta. E ele foi e ficou um tempo fora, lá no terreiro. Quando ele voltou, ela colocou ele sentado no colo para ele ver. Olha, meu filho, mas mamãe, que coisa linda! E ficou impressionado com o desenho, com as cores do bordado. Falou, mas eu não tinha visto isso lá de baixo, quando eu estava sentado no chão. Então a mãe explicou, meu filho, do lado que você estava, do ponto de vista que você tinha, não dava para perceber o que eu estava fazendo. Agora você vê claramente como eu estou bordando. Existe um desenho, mamãe vai bordando por cima e vai dando cores e formas. Está tudo organizado, virou do avesso. Agora, se você olha desse lado, você realmente não vai entender, não vai achar bonito como é quando se olha do lado de cima, do lado certo do bordado. A vida nossa também é assim. Às vezes, a gente não consegue entender e a gente olha para cima e fala, meu Deus, o que o Senhor está fazendo, Senhor? Está tudo uma bagunça, eu não consigo entender o que o Senhor está fazendo na minha vida. Mas Deus pode olhar para você e falar, calma, faz a sua parte, deixa que eu faço a minha, porque vai chegar o dia que eu vou te trazer aqui para o céu, te colocar sentado no meu colo e aí você entenderá tudo o que foi feito. Deus age em nossa vida como se estivesse bordando a nossa história. Enquanto estivermos olhando do outro ponto de vista, muita coisa não entenderemos. Mas quando estivermos lá com Ele, no seu colo, nos seus braços, poderemos então ver a linda obra de arte que Ele fez em nossa vida. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.